Gente, que alegria estarmos aqui na manhã de hoje para mais uma vez conversarmos sobre a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E escolhemos para a nossa conversa de hoje o item, tenho que separar aqui, o item 8 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que é A Fé Transporta Montanhas. Mas este item diz respeito à parábola da figueira que secou, ou outros dão o nome de parábola da figueira estéril. Nós já que vamos falar de árvores, nós vamos pegar aqui o fio da meada com a nossa conversa, o nosso estudo da semana passada, tão gostoso, tão agradável, da nossa irmã Luzia, lá do Grupo da Fé, e que nos falou sobre a árvore de Natal. Então, já que vamos falar de árvores, vamos lembrar a lição que ela nos trouxe através da árvore de Natal, que, em primeiro lugar, tem no seu topo, ou seja, como objetivo, uma ponteira, que muitas vezes é uma estrela, mas com certeza um objeto luminoso, translúcido, não é? E nos falando da luz, que é o nosso objetivo, a nossa meta. E a árvore de Natal, geralmente representada por um pinheiro, mas mesmo em outras árvores, tem as suas várias camadas dos seus galhos. E assim é a nossa evolução. Ela não dá saltos, nós vamos subindo degrau a degrau, patamar a patamar, a fim de que nós possamos alcançar a ponteira de luz. E nesse caminho, nós estamos vendo ali, que a árvore de Natal traz os penduricalhos. E nós precisamos, então, para ascendermos, ir nos enchendo daqueles enfeites também de luz, de sentimentos positivos, de atos que possam estar em consonância com o crescimento, como nos disse a página de hoje, e irmos também nos desfazendo dos penduricalhos pesados, os nossos vícios, nossos maus pensamentos, porque a gente vê que se a gente bota, e não posso sair daqui, pode, né? Pode. Posso sair? Pode, estou te acompanhando. Então, a gente tem, quando a gente vai montar a árvore de Natal, se a gente coloca um penduricalho muito pesado, o que acontece com o galho? Ele pesa, ele fica, como diz na roça, troncho, não é isso? Então ele fica aquela árvore troncha. Então a gente precisa ir se desfazendo desses sentimentos negativos para que nós possamos ir nos constituindo uma árvore harmônica, simétrica e que permita essa subida até uma condição de luz. E assim é o Evangelho na nossa vida. Que nós possamos, então, a cada dia mais, ir nos sentindo com esses enfeites desses ensinamentos. Por isso, a importância de estarmos reunidos nesses estudos, porque quando aqui estamos, trocamos vibrações positivas, os amigos espirituais têm a oportunidade de, através de uma elevação vibratória nossa, que quando estamos aqui, oramos, temos uma conversa elevada e com isso o nosso nível vibratório consegue subir a ponto de conseguirmos absorver as vibrações positivas que vêm de mais alto e com isso nós vamos tendo enfeites luminosos, com luzinhas. Às vezes a gente vê árvores fartamente iluminadas, outras com alguma iluminação mais tênue, mas nem por isso deixam de ser belas. Então que nós possamos nos recordar desse exemplo que achamos tão
bonito que a Luzia nos trouxe e que é assim uma reflexão muito importante para o nosso dia a dia. Que possamos então transformar uma convenção, um enfeite, num aprendizado para a nossa vida. Então vamos hoje tentar colocar mais uma linda bola vermelha, ou dourada, ou azul, prateada, a cor que for do agrado de cada um, de nós aqui, mas que possamos colocar este enfeite da figueira na nossa árvore de crescimento. Então, para nós começarmos, vamos ler efetivamente a parábola da figueira que secou, que está contida não só no Evangelho de Marcos, que é esse que Kardec escolheu para trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está escrita no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, tá? Então nós vamos ler, eu sou uma velhinha que lê sem óculos. Aliás, uma criança falou para mim que eu não sou uma velhinha, que eu sou uma velhona, porque eu piso forte. Então eu sou uma velhona, né? Então eu sou uma velhona que lê sem óculos. Parábola da figueira que secou, que está contida no Evangelho de Marcos em dois pedaços, que tem um entremeio, que depois nós vamos saber, né, por que tem esse entremeio. Então, a primeira parte da parábola está nos versículos, é todo no capítulo 11 de Marcos, mas a primeira parte está nos versículos de 12 a 14. E depois ela complementa nos versículos de 20 a 23. Então, os três primeiros versículos, de 12 a 14, dizem o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome. Guardem bem isso, ele teve fome. E, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se havia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Tá? Aí agora nós vamos, a segunda parte, no versículo 20 a 24, nos versículos 20 a 24. No dia seguinte, então teve um outro acontecimento aí no meio que a gente vai saber já já, mas que efetivamente não está relatado aqui no Evangelho, mas é interessante para a gente compreender o sentido da parábola. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então essa parábola, ela dá ensejo a uma interpretação, a princípio, estranha. Porque Jesus fala de uma maneira firme e amaldiçoa aquela figueira. Uma atitude que não se espera vindo do Mestre Jesus. Mas nós precisamos compreender o seguinte, que Jesus viveu junto ao povo hebreu, que é de uma cultura oriental, portanto, cheia de símbolos. Nós ocidentais, estamos acostumados a analisar os fatos, as coisas, os ensinamentos, do ponto de vista greco-romano, mais objetivo, mais assim ao pé da letra. Mas, como nos diz Paulo, a letra mata, porque Paulo, ele foi criado junto, enquanto Saulo, junto à cultura grega e romana, mas ele era hebreu, então ele tinha também
essa noção do simbolismo. Por isso é que ele fala, né, que o conhecimento vivifica. Então é importante que nós atentemos para a simbologia. E também relatam os estudiosos do Velho Testamento que os profetas, eles tinham o hábito de usar não só a simbologia por palavras, mas também a simbologia nas atitudes. Há um profeta, deixa eu olhar aqui, Oséias, que ele recebe a seguinte intuição, de que ele precisava pegar uma vasilha de barro, quebrar, ir para o meio da praça, quebrar e pisotear até que ela ficasse esfacelada, esfacelar até os caquinhos. E aí as pessoas iam achar esquisito aquela atitude dele. E perguntaram, claro, o que ele queria dizer com aquela atitude. Então ele explica ao povo daquela cidade que se eles não prestassem mais atenção naquilo que estavam construindo, o que eles conseguiram edificar ia se desmantelar, se esfacelar como aquela pilha, né? Aquela moringa que a gente chama hoje, de que ele levara para o meio da praça. Então, era uma atitude que Solange, né, que é artista, pode compreender, falar melhor até para nós, né, Solange? Não é? Muitas vezes, uma atitude dessa traz uma simbologia maior do que muitas palavras e atiça a curiosidade. E é justamente isso que Jesus nos vem fazer nessa parábola. Ele não se utiliza ele usou a palavra sim, mas quando ele tem a atitude de se encaminhar àquela figueira, que era uma figueira temporã. Por que a gente sabe que era temporã? O que está dizendo aqui na parábola? Não era época de figos. Mas aquela figueira tinha folhas. Não está escrito aqui na parábola? Diz que tinha folhas. Portanto, se tem folhas, consequentemente tem flores e deveria ter frutos. Mas ela tinha frutos? Não. Há um detalhe interessante que não está especificamente neste capítulo, mas um pouquinho antes diz que essa época que Jesus estava caminhando era o mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês de abril. E no hemisfério norte, os figos dão no princípio do verão, que começa em junho. Portanto, essa figueira, ela estava com folhas antes da hora. Resumindo a nossa história, a figueira sempre significou, no Velho Testamento, alguns, tem um outro profeta, Miqueias, que também cita que a figueira é um símbolo do povo hebreu. Olha só, então a figueira é a árvore simbólica do povo hebreu. Então, quando Jesus se aproxima daquela figueira e pergunta, né, ele busca frutos, a gente vai ver daqui a pouco, será que Jesus estava com fome? Fome que nem a gente, né? Que o estômago ronca? Possivelmente não. Era outra fome. A gente vai ver. Então ele vai lá, perto daquela figueira que estava cheia de folhas, que é claro que ao longe ele viu. Aquelas folhas já estavam, né, frondosas. E isto simboliza, aquela figueira simboliza o povo hebreu. Porque uma figueira que dá frutos, reorganizar aqui o pensamento. Uma figueira que é temporã, ela dá frutos antes da hora. Então é como ela estivesse à frente das outras figueiras. E assim era o povo hebreu com
relação aos outros povos que habitavam naquela época. Alguém poderia me dizer por que o povo hebreu estava à frente dos outros? Monoteísmo. Ele era o único povo monoteísta, né, que acreditava no Deus único. E tem mais coisas ainda, gente. Porque o povo hebreu era à frente. No meio do povo hebreu nasceu Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. E entre Moisés e a vinda do Cristo, porque quem trouxe a parábola da figueira foi Jesus, o governador da terra. Então a gente vê o quanto ele investiu do ponto de vista religioso naquele povo. E ele vem, né, Moisés vem, muitos profetas, porque a gente sabe, né, hoje quem fala em profecia diz que na realidade as profecias existiram para que não fossem cumpridas. Porque a profecia era um aviso, como por exemplo aconteceu com Oséias pisoteando lá, né? Ele veio avisar ao povo que se eles não mudassem de comportamento, eles seriam vencidos por guerreiros exteriores, né? E realmente o povo não muda de posição e aquele pedaço é conquistado. Está no relato do Velho Testamento. O povo hebreu, então, ele recebe inúmeros avisos, os 10 mandamentos, depois vários profetas, e Jesus decide vir pessoalmente para trazer um ensinamento. Mas o que ele vinha percebendo? Que o povo não estava o recebendo adequadamente. De forma que nós podemos sentir naquela figueira o povo hebreu, que era temporão, porque tinha conhecimentos muito à frente dos seus contemporâneos de outras regiões, mas não souberam conhecer, atender ao chamado de Jesus quando ele trouxe o seu evangelho. E como que nós temos a certeza disso, né? Vemos então que Jesus usa recursos didáticos fantásticos, não é? Além da sua palavra, toda uma mímica, todo um comportamento para trazer o seu ensinamento. Mas ele usa o tempo, não é? da questão da figueira temporal, o cotidiano, porque ele usa exemplos do nosso dia a dia. Jesus valoriza no seu evangelho cada lugar, cada situação, cada pessoa, nos mostrando que assim deve ser também a nossa observação durante a vida. E ele, quando relata, né, aqui no evangelho, há o relato aqui no evangelho, não é Jesus que diz, é o evangelista, né, que Jesus tinha fome. Ele logicamente não era uma fome física, ele tinha fome de sentir nos seus contemporâneos um sentimento interior de proximidade com Deus, de vivência de todos aqueles ensinamentos que haviam sido trazidos por Moisés e por todos os outros profetas. Mas ele não vê essa atitude. Ele percebe que os seus companheiros, aqueles, né, seus companheiros de vivência àquela época, não souberam valorizar e principalmente vivenciar os ensinamentos que já tinham sido apresentados e que ele vinha agora trazer mais. Mas eles não podiam compreender. Por quê? Porque não haviam vivido os anteriores. Então não puderam compreender o que ele trouxera agora. Então a fome de Jesus, ele faz, né, essa figueira, a parábola da figueira, representa um teste para com o povo hebreu, que não consegue passar. Porque o que acontece com o mestre Jesus? Ele foi compreendido? Não, ele foi crucificado. Não é? Então, ou seja, aquela figueira que deveria
trazer, né, frutos, mesmo sendo temporã, porque ela já havia sido preparada para isso, mas ela não dá. E, como diz, né, a palavra de Tiago, a fé sem obras é morta. Então, todo aquele comportamento do povo hebreu é exatamente como aquela figueira, cheia de lindas folhas, mas sem fruto, que é o que efetivamente alimenta a cada um de nós. Então, eles receberam todos os ensinamentos, mas não os viviam no seu dia a dia. De forma que, e como a gente percebe essa fome, essa tristeza de Jesus com relação, tristeza não é uma maneira da gente dizer, mas a gente imagina que tenha sido uma tristeza mesmo pelo não comportamento. Porque sabe, minha gente, o que acontece entre o versículo 14 e o versículo 20? Sabe aonde Jesus vai ele estava saindo de Betânia e indo para Jerusalém. E sabe o que acontece nesse meio tempo? Ele vai a Jerusalém e encontra um templo transformado num local de comércio, comprovando, né, aquela condição de figueira que não trazia frutos. Porque o próprio templo de Jerusalém, né, que era para trazer os ensinamentos de Deus, estava sendo transformado em atitudes exteriores, porque Jesus chega e não vê o quê? Comércio, venda de animais para sacrifício, ou seja, a manutenção dos conhecimentos religiosos para atitudes externas, para belas folhas, mas não frutos. Então, isso mostra, e Jesus, é claro, né, que a gente vê muitas vezes nos filmes, a gente antigamente, somente nós, né, que já temos o passe livre, nós somos daquele tempo de Semana Santa, não podia fazer nada, só tinha na televisão a vida de Cristo. E quando demonstram essa chegada de Jesus ao templo, era como se ele estivesse derrubando tudo. É claro que Jesus não fez isso. Mas a gente imagina, também nós que temos o passe livre, nós somos do tempo em que a mãe da gente olhava pra gente, o assunto estava resolvido. O pai, então, nem se fala que o pai era o Supremo Tribunal Federal, né? A mãe era a segunda instância, não é? E aí sei lá, qual instância. Mas o pai estava no Supremo Tribunal Federal. Então, o pai, então, se olhasse, a gente estava lascado. Mas, então foi o que aconteceu com Jesus. Jesus chegou no templo com a sua condição moral, só de olhar aquilo ali, o povo demandou, porque sabia que Jesus não ia concordar com aquela situação, né? Então todo mundo sai correndo e acontece, né, aquele tumulto, não porque Jesus saiu derrubando tudo, mas que ele se fez compreender. E ele vê então que o povo hebreu estava apenas olhando para o lado de fora e não para dentro. E a gente continua, então, a nossa conversa, lembrando lá a passagem de Mateus. Porque se a figueira que não produz frutos, ela seca, por que ela seca? Porque se ela só vive de fatos exteriores, quando chega o momento em que ela precisa buscar em si os ensinamentos que a possam alimentar, ela não encontra. Porque na realidade, a modificação, o crescimento, a busca para a estrela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se você só se preenche do que está do lado de fora, se a religião é uma condição para o outro ver, na hora que você precisa, você está seca. E é isso, esse simbolismo que Jesus traz com essa figueira que secou. Como ela não tinha condição de dar frutos, ela seca. Até porque a árvore que não dá frutos, ela não se perpetua.
porque é no fruto que está a semente. Então ela é uma figueira egoísta, ela é uma figueira estéril, porque se conhece a árvore pelos frutos. Então a gente vai ler, a gente tem um tempinho, né? Aqui, e como é uma página pequena, graças a Deus meu livro está desmontado, né? Se está desmontado é porque está mexido, né, Marlizinho? Né? Tá feinho. Então é fonte viva, psicografia, tá melhor que o seu, e aí ela leu mais fonte viva que eu. Fonte viva, capítulo 7, psicografia de Chico, né? E ditado por Emmanuel, que diz o seguinte: pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. Tá? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7 é Sermão do Monte, né? Ainda. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso para o bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Eu sugiro então, capítulo 7 de Fonte Viva, que seja essa a nossa meditação da noite, hoje, antes da gente dormir, que a gente possa ler de novo, né? Ah, mas eu não tenho Fonte Viva, mas todo mundo tem celular. É só entrar lá e botar essa Fonte Viva, capítulo 7, que aparece direitinho aqui, para que a gente possa ver, né? Então, o nosso Emmanuel traz de uma forma bastante... Bastante clara, né? Nós não seremos conhecidos pelo lado de fora, pelas nossas aparências, por aquilo que nós exteriorizamos, mas por aquilo que trazemos dentro de nós, pelo concurso que nós possamos trazer para o bem geral. Então nós trouxemos alguns frutos. O nosso primeiro fruto é o fruto do sentimento. E a gente faz então uma conexão, né? Hoje a gente fala link, né? Agora já existe até o verbo linkar, né? Que é, né, no neurologismo, né? Então a gente faz uma ligação com ligar é mais legal, né? A gente faz uma ligação com o bem comum. Porque nós sabemos que trazemos em nós ainda sentimentos dificultosos, sentimentos complicados. Nós sabemos que temos arestas que precisamos aparar. Mas o Espírito Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Vanderlei Oliveira, ela nos diz o seguinte, que nós precisamos mudar o nosso foco. Quando a gente começa a olhar para dentro de si, o que é extremamente necessário, né, aquela recomendação de Santo Agostinho, todos os dias à noite, ver o que você fez, analise os seus sentimentos, as suas atitudes, é isso mesmo. Mas, ao invés de ficarmos com o peso da culpa do que fizemos errado, que a gente se proponha a modificar a atitude no dia seguinte e vermos o que a gente pode fazer de bom. Porque se a gente ficar
a parar o que a gente já fez de errado, a gente continua focado no que foi ruim. Nós precisamos também observar em nós aquilo que já podemos fazer de bom e focarmos nesse sentido. Porque se a gente foca no bem, automaticamente a gente vai se exercitando a se distanciar do mal. Entendeu? Ao invés da gente ficar sempre tentando zerar, que nós possamos tentar caminhar um pouco. É sair, né, do ramo de baixo para um ramo intermediário. E a gente conseguir. Porque é muito interessante, né? Tem um livro, Mário, esqueci o nome dele, Educação dos Sentimentos, que ele propõe justamente isso. Que nós estabeleçamos um objetivo, um alvo, de desenvolvermos determinada sentimento positivo ou atitude positiva. Por exemplo, a gente se propõe a ser gentil. E quando a gente se propõe, vamos nos esforçar para o que é possível, né? Tem gente que às vezes não consegue ser gentil, mas consegue ser mais prestativo. É mais fácil. A gente até perceber, olhar para si mesmo e ver o que fica mais fácil, né? Que a gente diz, não, a partir de amanhã não vou ser mais egoísta, né? Me engana que eu gosto. A gente não vai conseguir resolver isso. Mas ser gentil, não é, Elson? A gente pode tentar, né? Elson, né? Não é porque ele é meu amigo, não, mas extremamente prestativo. Então ele já percebeu, não, é esse caminho aí que eu vou. Então, e à medida que ele vai sendo prestativo, daqui a pouco está sendo gentil também. E aí, a gente já vai deixando de dar determinadas respostinhas atravessadas que a gente tem na ponta da língua, porque a gente está exercitando a gentileza. Então, se a gente está indo para frente, automaticamente a gente vai deixando de fazer o contrário. Então, que o nosso foco seja o bem comum. Porque a partir do momento que a gente se propõe a agir para o bem comum, nós estamos agindo para o nosso próprio bem. E é o sentimento que vai dar origem ao nosso outro fruto, que é o pensamento. Porque primeiro a gente sente e depois pensa. Deixa eu olhar aqui na minha caminha para ver se eu esqueci alguma coisa, né? Eu tinha que falar uma coisa muito importante aqui que eu não falei, gente. Quando a gente fala conhece-se a árvore pelos frutos, a gente vai lembrar que Kardec, quando ele terminou o livro dos Espíritos, ele virou para o Espírito de Verdade, né? E conversou com ele e perguntou, agora eu queria que vocês trouxessem, que a gente sabe que o Espírito de Verdade é um conjunto de espíritos que vieram trazer, né, o símbolo de um conjunto de espíritos que vieram colaborar com Kardec, intuir Kardec para organizar a codificação. Então, eu tenho até 5 para as 11, né? 5 para as 11, né? Tá bom? 11. Media, né? 5 para 10? Media. Bom, media. Desculpa, pode ser 5 para 10, né? Não, dá tempo. Mas aí, ele falou, então, eu queria que vocês trouxessem assim uma mensagem que pudesse ser o carro-chefe, vamos dizer, né? A comissão de frente, né? Para a doutrina espírita. E aí, sabe o que o Espírito de Verdade manda? Que ele coloque, antes do prefácio do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o desenho, eu vou botar aqui, vou acabar aqui com o tronco da minha figueira, né? Não. Depois eu vou falar outra coisa, porque eu esqueci disso. Então ele faz um galho, ele manda aquele desenho galho, as folhas, desculpem, né, as professoras ali, né, as folhas, né, da videira, e os cachos de uva, não é isso? Que está que é assim a parte de cima dos prolegômenos. Então os espíritos explicam que nós somos as videiras, nós somos as árvores e que o cultivador é o nosso Pai que está nos céus
e somos videira para darmos frutos, as uvas, que vão, né, alimentar uns aos outros. Então é o grande ensinamento daquele desenho que muita gente pode achar esquisito. Por que esse desenho? Mas é justamente isso. Somos árvores. E isso já está lá, gente, desde o... Está lá no Velho Testamento, nos Salmos, que tem esse trecho que diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei de Deus, medita nela dia e noite. Quer dizer, pensa na lei de Deus antes de tomar as suas atitudes. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então nós, cada um de nós, é uma árvore que precisa produzir os frutos. Na realidade, né, era para eu ter falado isso antes, mas não tem problema, a gente falou agora, né? Cada um de nós é aquela árvore, e o grande cultivador, o semeador, é o nosso Pai que está nos céus, que colabora conosco, que nos fortalece através dos seus iluminados. Ele deixou-nos sob a tutela do Mestre Jesus e tantos amigos espirituais que aí nos trazem as suas lições, os seus exemplos, nos estimulando a seguirmos à frente. É a seiva que ele manda através da ele manda a seiva, exatamente. Por isso é que aquele que medita na lei de Deus é uma árvore junto ao ribeiro, porque a árvore que está perto do rio, ela tem um solo cheio de água. Então a sua raiz pode puxar a seiva de uma maneira muito mais tranquila. Então que a gente possa pensar, né? Lutar por sermos essa árvore. Então o nosso sentimento, o nosso pensamento, que é, né, realmente a matriz de todos. Aqui eu botei o número 3 e o número 4, mas na realidade esses dois estão no mesmo nível. São as nossas palavras e as nossas atitudes, que são frutos do nosso pensamento. Então a gente vê mesmo, né, a importância das palavras. Nos dizem os psicólogos que nós somos uma tessitura de um conjunto de vozes. Tessitura, na realidade, né, é uma palavra usada em música. A tessitura é o conjunto da melodia, mais as letras, né, que forma aquele conjunto. Mas a gente pode, né, poeticamente trazer para a questão da voz também. Né? Então nós somos forjados através das vozes que ouvimos. Né? Você é muito levado, você é muito sabido, ou você não serve para nada. Aqueles, esse que eu estou falando agora, né, a observação dos psiquiatras, nós somos o conjunto dessas vozes que ouvimos. Né? E realmente, se você for analisar, você leva, né? Você não consegue aprender, ou você é muito inteligente, né? Fulano é assim, Beltrano é daquela... Essas vozes ficam presas em nós. Mas os psicólogos também dizem o seguinte, que a gente não pode apagar essas vozes. Não pode apagar. Mas nós podemos aumentar ou baixar o volume delas. Então, se elas não levam para frente, vamos baixar o volume. Se elas nos levam para cima, a gente aumenta o volume. Então, a gente pode fazer isso. A gente usar este recurso ao longo da vida. Daí a importância, né, dos tratamentos, dos conhecimentos, para que a gente possa desenvolver essa capacidade de viver com essas vozes, de conviver com essas vozes dentro de nós. Mas nós também precisamos ter cuidado com as vozes que emitimos para com os nossos semelhantes. É bem conhecida aquela situação em que a mãe leva o filho em cima de uma montanha, o filho que estava falando palavras inadequadas, e rasga o travesseiro, né? E as plumas se perdem na montanha. E ela pergunta, agora você vai conseguir reunir essas plumas? É bastante conhecida. Mas nós encontramos na sabedoria chinesa, já que o nosso assunto é árvore, semente, né? Os chineses dizem o seguinte: qualquer um pode contar
quantas sementes existe dentro de uma laranja. Mas ninguém conseguirá contar quantas laranjas sairão de uma semente. Sensacional, né? Sabedoria chinesa. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente... Aí a gente trouxe aqui, isso aqui, gente, eu encontrei. Eu sei que era uma companheira que era evangélica. Lembra que antigamente, Solange teve isso também, Chiara também, a gente tinha do ginásio, né? Aqueles cadernos que os colegas escreviam pra gente, que a gente guardava de recordação. Dorinha teve isso também, Dorinha? Eu encontrei um dia desse, isso daqui, que eu não sei para quem que foi não, sabe, gente, tá? Mas diz o seguinte, o versinho. Eu sei que é um versinho de uma pessoa, de uma poetisa evangélica, porque a pessoa escreveu no meu caderninho, mas não disse autor. Mas eu acho que cabe, eu não sei para quem que foi o verso não, mas diz o seguinte, ó. Muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo. Porque ao discreto pertence a tempo fazer-se mudo. Eu não sei quem precisava ficar mudo não, mas foi para mim que foi escrito isso, né? Então é muito interessante que a gente tem cuidado, que se a gente não tem o que dizer de bom, fica quieto, né? Bota água na boca que nem o Chico. Bota a água da paz, bota a água e não joga fora, porque a palavra, né, é fruto nosso. E depois quantas sementes sairão, quantas laranjas vão sair da semente, a gente não vai ter controle, não é? As nossas atitudes. E aí a gente vai reforçar a questão do trabalho no bem. E um instrutor, né, no livro Os Mensageiros, diz o seguinte para André: todo aquele que trabalha no bem, de espírito voltado para Deus, deve aguardar sempre o melhor. E aí a gente entende por que a parábola da figueira foi colocada por Kardec no capítulo que diz respeito da fé. Porque qual que é a definição de fé? É confiança em si, nos amigos espirituais e em Deus. É em si, nos outros e em Deus. Então aquele que confia, que pode caminhar para o bem, não será uma figueira seca. Então, essa parábola está justamente colocada aí, que é a confiança, demonstrando a confiança que Jesus deposita em nós para vivermos esse momento em que estamos vivendo. É possível que a nossa humanidade nunca tenha passado por situações tão graves, tão complicadas. Mas Jesus nos colocou aqui porque Ele sabe que nós podemos colaborar. O que é colaborar? Colaborar. Laborar, trabalhar com. Nós podemos trabalhar com Ele para minimizarmos as dores neste momento. Cada um com o tamanho do fruto. Tem gente que pode produzir uma melancia, né? Outro só vai produzir uma uvinha. Como é que eu queria lembrar agora aquela frutinha que faz araçá. Tem gente que pode fazer uma goiaba bonitona, vermelha. A gente gosta mais, eu gosto mais de goiaba vermelha do que branca. Mas tem gente que só faz só um araçazinho, não faz mal. É uma miniatura da goiaba. É uma miniatura da goiaba, mas produza dentro daquilo que pode. Né? Nós não podemos ser, né, espíritos grandiosos, mas podemos colaborar com a esperança, com a alegria, com o companheirismo. Se a gente não pode trabalhar o dia inteiro na Casa Maria de Magdala, nós podemos orar da nossa casa, nós podemos colaborar com algum trabalho manual. Ou seja, eu estou referindo a Casa Maria de Magdala, que é o nosso portal de esperança, mas né, há tantas possibilidades de trabalho, ouvindo às vezes aquela vizinha enjoada, que fica nos falando todo dia do mesmo problema, mas se a gente percebe os ouvidos, ou como dizia um amigo meu, que tinha um amigo que ele falava que era assim, meio complicado, e ele era surdo de um ouvido. Então, quando aquele amigo queria falar, ele virava o ouvido que não escutava muito bem. Para ele não se envolver muito, mas ele doava o tempo e a atenção. Não é verdade? Então, é claro que o certo seria botar o ouvido que ouve nele, né? Até porque
né? Com essa parábola a gente percebe o quanto Jesus necessita que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir no que diz respeito aos seus ensinamentos, não é? Então, a gente vai abrir aqui um parênteses para os médiuns, que não são só os médiuns ostensivos, todos somos médiuns, todos somos intermediários. Por quê? Porque pensamos. Se pensamos, o nosso pensamento se liga ao de outros espíritos. Então, também uma construção positiva. Quem produz frutos recebe do alto investimento para produzir mais. Isso é uma lei de comércio, de produção, e agora engenharia de produção. É uma lei básica. Quem sabe fazer alguma coisa recebe investimento, estímulo, impulso para ir à frente. Então, quando construímos alguma coisa, nós podemos, né, crescer. Então, nós vamos, para finalizar rapidamente, fazer a seguinte observação. Chega de dizermos que somos crianças espirituais. E eu vou provar para vocês, através das revelações, que isso não acontece. Né? Então eu vou utilizar, né, do meu trabalho, né, aqui na Terra para mostrar isso para vocês. A criança de 0 a 2 anos é o que mesmo, Solange? Lactente, não é isso? Uhum. Lactente. É aquela criança que está começando a mamar, que mama ainda, né? E essa criança, se a gente disser para ela, oh, meu filho, olha, você, por favor, a eletricidade é muito perigosa, você, por favor, não põe, tome cuidado com a tomada, ele vai entender? Não, menino, não põe a mão aí mesmo, assunto errado, não é verdade? Então, assim aconteceu com a humanidade. A primeira revelação, a revelação de Moisés, os 10 mandamentos, né? Dos 10, 7 dizem não. Porque era a fase da humanidade que a gente tinha que dizer, não faz isso, não faz aquilo, e assunto errado, que é a psicologia com a criança, que é o que ela consegue alcançar. Naquela época, a nossa Terra estava nessa fase. Tá? Aí depois, né, vem de 2 a 6 anos. 0 a 2 anos aqui, tá? Vem 2 a 6 anos, que é a fase pré-escolar. É a fase que a criança está começando a aprender as coisas. É a fase que ela aprende a ler. E aí vem o quê? Vem Jesus. Vou botar verde, né? Vai ficar bem legal. Ver Jesus com o seu evangelho, nos apresentando os conhecimentos. Não existe fase mais importante, as professoras podem ter nos trazer isso, que não existe mais nada mais importante do que o ano da alfabetização. Uma criança com alfabetização feita está com o seu caminho. Está concordando comigo? Lúcia. A Lúcia está concordando comigo. Não existe nada. Criança bem alfabetizada foi o que Jesus trouxe para nós. É a base. O seu evangelho é a base. O evangelho é a base. Aí Jesus trouxe nessa fase aqui. Aí chegamos ao número 3. Estou fazendo uma confusão. 3, que é de 6 a 10 anos, alguns fazem 12, que é a fase do escolar. Que é quando a criança começa a perguntar por que isso, por que aquilo. Não é? Eles ficam metidos porque aprenderam a ler, aí acham que sabem tudo e querem saber tudo. E aí foi o quê? Kardec com a doutrina espírita. Né? Com a doutrina espírita que veio nos explicar o porquê, os porquês. Tá? E aí, essa fase, né? Depois, tem pessoas que botam aqui de 6 a 12, há alguns autores, né? Mas o fato é que a fase seguinte, alguns falam, já colocam 10 a 12 anos, que é a pré-adolescência, como adolescência, outros como infância. Mas vamos colocar aqui 12 aos 18 anos, que é a adolescência. Aí vocês vão me dizer, aonde você vai arranjar mais etapas? Lembra, está em Obras Póstumas, e também Bezerra de Menezes nos fala das 3 etapas da doutrina espírita, que ele fala, né, em 3 de 70 anos, não é isso? Mais ou menos, aproximadamente. Então a primeira fase, em que ela é
trazida, né? Eu esqueci, a palavra está me faltando aqui, mas vocês estão compreendendo, né? Ela é apresentada, a segunda fase em que ela é difundida e a terceira fase em que ela deverá ser vivenciada. Então, essa fase aqui da adolescência coincide com a segunda fase, que adolescente, ele sai de casa, ele começa a aprender tudo, ele começa a se espalhar. Então, é a segunda fase da doutrina espírita, né? Que é a fase da divulgação. Aqui é implantação, agora eu me lembrei. Implantação, tá? Vou botar aqui nesse vídeo. E aqui a divulgação. Tá? Então, gente, essa fase também já passou. Então, essa história, eu sou criança espiritual, eu sou adolescente, que estou apenas começando. Não adianta, antigamente a gente ouvia muito prece assim, né? Não, isso aí acabou, gente. Isso já acabou. Nós já estamos na terceira fase, que é a fase dos frutos. Tá? Então, só para a gente lembrar, né? Que já não somos mais nem adolescentes, já estamos, é a nossa maturidade. Né? Jesus já conta com o nosso crescimento para que possamos não ser figueira estéril. E nós, especialmente no Brasil, temos uma responsabilidade muito grande, porque está registrado no livro A Caminho da Luz, que como lá o povo hebreu não soube absorver, a árvore do Evangelho seria transplantada para o Brasil. Então Jesus confia que nós podemos, né, e que com fé conseguiremos alcançar. Então, só para terminar, eu vou ler essa frase que está aqui no último capítulo do livro No Rumo do Mundo da Regeneração, psicografia de Divaldo, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte: os verdadeiros seguidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas que as dirigem. Não, perdão, as casas em que trabalham e as pessoas que dirigem. Então, o importante é servirmos a causa de Jesus, que possamos, então, ser, né, figueiras, videiras e tantas outras árvores que quisermos, mas que cada um de nós possa dar o fruto para que nos alimentemos mutuamente. Ele, nessa frase, ele tá igualando a todos, independente da doutrina que tenha. Independente da doutrina que tenha, o importante é a causa do Evangelho de Jesus, que é a base. Que Jesus nos abençoe.